E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 18ª rodada do Cartola. Fechamos a última rodada com 62 pontos, acho que foi uma pontuação ok na rodada. Os grandes favoritos acabaram decepcionando, poucos SGs também, mas de um modo geral acho que foi uma pontuação ok, razoável diante da rodada 17. E vocês, quantos pontos fizeram? Praticamente fechando o turno do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada da competição. O mercado aqui do Cartola fecha às 3h59 da tarde deste sábado, um minutinho antes do jogo entre Sport e Bahia. Me conta nos comentários se você escalou algum jogador desse confronto. Diferente da última rodada, nesta rodada, para mim, eu vejo poucos favoritos mandantes. Mas ainda assim é uma rodada com muitas opções, muitas possibilidades de escalações aqui no Cartola. Inclusive para quem gosta de um 4-4-2, eu acho que vale super também nessa rodada 18. Eu destaco dois confrontos que eu gosto mais, que eu vejo com maior potencial aqui no Cartola. O primeiro é o jogo do Atlético Mineiro em casa, diante do RB Bragantino. O RB vem em uma fase complicada na competição, um time que está sofrendo bastante gols, inclusive em jogadas aéreas. Então, de olho nos jogadores do Galo nesta rodada. E também gosto da opção do Santos em casa diante do Juventude. Bem verdade que o Santos também está bem complicado na competição, porém o Juventude é o time mais vazado do campeonato. Então, certamente algumas peças do Santos são interessantes na rodada, principalmente o setor ofensivo. De olho nele para a 18ª rodada aqui do Cartola, e a regra é sempre de indicar um nome diferente, menos visado, menos escalado. E o nome da vez é do Barreal do Santos, que joga em casa diante do Juventude. Lembrando que esse jogo do Santos será no Morumbi e não na Vila. A média mandante do Barreal é superior a 7 pontos, é um jogador que sempre produz muita média básica. O Juventude é o time mais vazado do campeonato, com 32 gols sofridos. E um ponto interessante em relação à escalação do Barreal é que ele joga de ponta, ou seja, ainda mais ofensivo. Ele custa um pouquinho mais de 10 cartoletas. E aí, vai escalar? E agora sim, sem mais delongas, a escalação do Olé feminino. Começa aqui minha escalação pelo goleiro e mais uma vez eu estou com o Rossi do Flamengo, que enfrenta fora de casa o Ceará. É aquilo que eu falo, SG fora de casa sempre é um pouco mais complicado, porém o Flamengo tem a melhor defesa da competição e o Ceará é um time que costuma finalizar. Exemplo disso foi o jogo diante do Mirassol, em que o Walter fechou o gol e fez aí 7 defesas. Então eu vejo o Rossi com esse potencial de defesas também, ele que custa um pouquinho mais de 10 cartoletas. Em uma lateral, o Bidu, lateral do Corinthians, que enfrenta o Fortaleza. Eu fiquei um pouco em dúvida entre ele ou o Mateuzinho, porém a média mandante do Matheus Bidu é bem superior, aproximadamente de 7,40. É um lateral super participativo que produz bastante média básica também. A tendência é que ele marque o Marinho, então pode ter um potencial alto nos desarmes também, que é um ponto interessante. E é um lateral acessível, custa menos de 11 cartoletas. Do outro lado, eu estou com o Mike, lateral do Santos, que é dúvida para a partida diante do Juventude, porém, no momento, eu estou com ele aqui na minha escalação, e na reserva, o Igor Vinícius, que é a dúvida entre os dois, né? Mike ou Igor Vinícius. O Mike custa um pouquinho mais de 8 cartoletas, não teve muitos jogos aqui no Brasileirão, porém, jogando pelo Palmeiras, sempre se mostrou um lateral super participativo e bastante ofensivo. E aqui na zaga, o primeiro nome é o do Lianco, do Atlético Mineiro, que enfrenta o RB Bragantino. Eu comentei que esse é um dos jogos que eu mais gosto aqui no Cartola. O RB vem em um momento um pouco mais complicado aqui na competição e o Galo fez 2 bons jogos diante do Flamengo, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. O Lianco é um zagueiro que se destaca ali na questão dos desarmes, é bom na bola aérea também, e o preço um pouco mais de 8 cartoletas. Na outra zaga, eu confesso que eu também fiquei um pouco em dúvida, vejo algumas possibilidades, pensando na questão dos desarmes, o Ferrarese é o principal nome, o zagueiro com mais desarmes na competição. Também gosto do Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, inclusive acho que vale essa dobra do Galo aqui na zaga também.
mas no momento eu fechei com o Gustavo Gomes do Palmeiras. Sempre que eu fico na dúvida na zaga, eu acabo recorrendo ao Gustavo Gomes, que é um cara que eu tenho um pouco mais de confiança. O Palmeiras enfrenta fora de casa a Vitória. O Gustavo Gomes vem de jogos com bastante média básica, desarmando, finalizando. E o Palmeiras é um time que tem uma defesa sólida. Sem muitas novidades aqui no meio-campo, acredito que os dois nomes, Arrascaeta e Neymar, sejam os mais escalados. Naturalmente, o Arrasca é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, é referência ali no meio-campo do Flamengo, por mais que, enfim, ele não esteja bem nos últimos jogos, é um cara que sempre tem muito potencial. O time do Flamengo é um time muito forte, mesmo sendo um jogo fora de casa, é um time que eu tenho mais confiança, principalmente no Arrascaeta. Então, mais uma vez, eu estou com ele aqui na minha escalação, assim como o Neymar, constantemente eu estou escalando o Neymar. Eu gosto um pouco mais quando os jogos são em casa, por mais que esse jogo seja no Morumbi, o Santos é o mandante dessa partida. O Santos enfrenta o Juventude, como eu mencionei, que é o time que mais levou gols no campeonato. O Neymar cobra todas as bolas paradas, é o grande nome do time do Santos, a grande referência. Então, mais uma vez, estou com o Arrascaeta e com o Neymar. E eu fecho o meio-campo com o Scarpa, do Atlético Mineiro. Talvez seja um nome mais diferente, não tão escalado na rodada, mas o Scarpa cobra algumas bolas paradas pelo lado do Atlético Mineiro, algumas faltas, alguns escanteios. E como eu comentei, o RB não está numa boa fase da competição, é um time que vem levando gol, principalmente em jogadas aéreas. E a parte mais importante da escalação, o setor das grandes mitadas, que é no ataque. É uma rodada com muitas possibilidades, muitas opções de atacantes na rodada, vários confrontos favoráveis para o ataque. Mas é isso, somente 3 vagas disponíveis aqui no meu time. Bom, eu começo pelo Hulk, atacante do Atlético Mineiro, que joga em casa diante do RB Bragantino. Eu comentei que eu gostei dos últimos 2 jogos do Galo, os 2 contra o Flamengo, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Eu acho que o Galo jogou bem. E o Hulk é a grande referência do time do Atlético Mineiro. Tem as bolas paradas, o pênalti, que sempre é um grande diferencial. E a gente sabe do potencial que o Hulk tem. Ele custa um pouco mais de 14 cartoletas. Em relação aos números do Hulk aqui no Cartola neste ano, a média mandante de 5,02, 4 gols marcados, além de 2 assistências. E na segunda vaga aqui do meu ataque é aquela dúvida: Memphis ou Yuri Alberto? Quem você escalou? Me conta nos comentários se você escalou algum dos 2 jogadores do Corinthians ou até mesmo dobrou o time do Corinthians aqui no ataque. Fiquei em dúvida naturalmente, porém no momento eu estou com o Memphis. A média mandante do Memphis é um pouco mais de 8 pontos, 4 gols, 3 assistências. Tem uma média básica também nos jogos em casa principalmente. E o Corinthians recebe o Fortaleza. Por fim, o meu último atacante, e aí eu vejo muitas possibilidades. Dá para arriscar em alguns nomes interessantes na rodada. Eu gosto da opção de algum atacante do Flamengo, um Plata, quem sabe um Samuel Lino aí, se jogar também seja uma possibilidade. O Luciano do São Paulo, que vem em uma grande fase na competição, pontuando bem, marcando gols. Mas, por enquanto, eu estou com o Verratti, atacante do Vasco, que enfrenta fora de casa o Mirassol. Faz tempo que o Verratti não marca gol aqui no Brasileirão, é verdade. Porém, é um cara que sempre se destaca e se diferencia na questão das finalizações, principalmente na bola aérea. No jogo contra o Inter, ele fez quase 6 pontos de média básica, somente finalizando bastante. E o Mirassol enfrentou na última rodada o Vitória, em casa. Empatou em 1-1 e os atacantes do Vitória tiveram bastante espaço durante o jogo. Então eu pensei, por que não arriscar no Verratti? Aquela posição que está em aberto aqui no meu time, cogitei a opção dele e no momento eu fecho o meu ataque com o Verratti, que em 13 jogos já marcou 7 gols, além de uma assistência. De técnico, Kleber Xavier dos Santos. No banco de reservas no gol, Everson do Galo, lateral com Igor Vinícius do Santos, zaga com o Alonso, também do Atlético Mineiro, meio campo Barreal, que foi a minha dica no quadro de olho nele e será o meu reserva de luxo, e no ataque o Luciano, atacante do São Paulo.
E no momento a minha faixa de capitão é do Neymar, jogador do Santos. Enfrenta o Juventude, que tem a pior defesa da competição, então eu vejo muito potencial no Neymar e dessa vez ele será meu capitão. E assim ficou a escalação do Alé feminino para a 18ª rodada aqui do Cartola. O time custou um pouco mais de 144 cartoletas. No gol, Rossi do Flamengo, em uma lateral Bidu do Corinthians e na outra o Mike, lateral do Santos. Zaga com Gustavo Gomes do Palmeiras e o Lianco do Atlético Mineiro. No meio-campo, o Arrascaeta do Flamengo, Neymar do Santos com a faixa de capitão e o Scarpa é meio-campista do Atlético Mineiro. No ataque, o Hulk do Atlético Mineiro, o Memphis do Corinthians e o Verratti, atacante do Vasco, de técnico Kleber Xavier do Santos, e o reserva do de luxo será o Barreal, jogador do Santos. E aí, pessoal, o que acharam do meu time? Escalaram quantos jogadores iguais? Me contem aqui nos comentários e não esqueçam que é uma escalação prévia e eu sempre compartilho com vocês o meu time antes do fechamento no meu Instagram, @CamilaCCampos. Bom, é uma rodada com muitas opções, também estou em dúvida naturalmente, então até o fechamento irei decidir aí o meu time para a rodada 18. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola, eu desejo uma ótima rodada e é claro, como a super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!